O vestido vermelho de Paula era um grito de guerra contra o tédio. Curto demais para a ocasião, justo demais para a sanidade de qualquer um. Exatamente o que ela precisava para aquela festa de ricos pretensiosos. Ela atravessou o salão como quem atravessa um campo minado, desviando olhares, sorrindo por compromisso, procurando Davi entre a multidão. A mansão de Regina Ferreira era um monumento ao mau gosto disfarçado de opulência. Candelabros que custavam mais que seu apartamento inteiro, champanhe que fluía como se fosse água da torneira, e gente, muita gente, cuja conta bancária tinha mais dígitos que seu número de telefone. "Onde diabos você está, Davi?", murmurou para si mesma, enquanto seu olhar escaneava o lugar. Uma mão roçou sua cintura e Paula se virou, esperando encontrar seu namorado. Mas não, era Lúcia, sua melhor amiga e única razão para estar nessa festa infernal. "Paula, tudo bem? Você está com cara de querer assassinar alguém", disse Lúcia, entregando-lhe uma taça. "É tão óbvio assim?" Paula deu um gole longo. "Estou há meia hora procurando o Davi. Ele disse que viria direto do trabalho. Provavelmente está no jardim. A Regina montou uma espécie de lounge com aquelas luzes que ela tanto gosta." Paula assentiu e saiu em direção ao jardim, onde a música eletrônica pulsava como um coração artificial. O ar cheirava a perfumes caros e cigarros importados, e então ela ouviu. Davi, seu Davi, com as mãos enredadas no cabelo de outra mulher, beijando-a como se o mundo fosse acabar amanhã. O tempo congelou. Um nó ardente se instalou em sua garganta. Quantas vezes havia imaginado uma cena assim? Mas vivê-la era diferente. Doía como 1000 facas cravadas no peito, uma após a outra, sem piedade. "Filho da puta!" As palavras saíram como um sussurro, mas ressoaram em seu interior como um grito. Davi levantou o olhar. Seus olhos se encontraram. O pânico cruzou seu rosto como um relâmpago. "Paula, espera, isso não é o que parece?" completou ela, com um sorriso tão frio que poderia congelar o inferno. "Por favor, Davi, ao menos me poupe do clichê." A mulher, uma loira deslumbrante que Paula reconheceu como a assistente de Regina, teve a decência de parecer envergonhada. Ou talvez estivesse apenas atuando. A esta altura, o que importava? "Podemos conversar em particular", suplicou Davi, aproximando-se. "Sobre o quê? Sobre como sua língua chegou à garganta dela por acidente?" Paula deu um passo para trás. "Você já falou o suficiente com suas ações, querido." O mundo começou a girar. Ela precisava de ar, precisava de álcool, precisava de qualquer coisa que não fosse estar ali. Saiu da festa sem se despedir, ignorando os olhares curiosos e os murmúrios que deixava para trás. As lágrimas ameaçavam arruinar sua maquiagem, mas ela se recusou a dar-lhes essa satisfação. Não choraria, não aqui, não por ele. O táxi a deixou na frente do bar do Zé, um local que frequentava com seus amigos da faculdade. Não era elegante nem exclusivo, mas serviam a cachaça sem te julgar. E a música estava alta o suficiente para afogar qualquer pensamento. "Dose dupla, sem sal", pediu ao barman, um homem com barba espessa que a olhou com compaixão mal disfarçada. "Dia ruim, né?" "Ano ruim", corrigiu ela, esvaziando a dose de uma vez. O líquido queimou sua garganta. "Perfeito. Dor contra dor." "Outra", exigiu, batendo o copo contra o balcão. 3 doses depois, o mundo havia se tornado ligeiramente desfocado e muito mais tolerável. Paula se movia ao ritmo de uma música que odiava, mas que agora, inexplicavelmente, lhe parecia brilhante. Seus quadris desenhavam círculos no ar, seu cabelo se agitava como uma bandeira de rendição à noite. Dançando sozinha. Isso é desperdiçar talento. Uma voz grave, como veludo áspero, a surpreendeu por trás. Paula se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. À sua frente estava um homem que parecia saído de uma revista de moda para gente perigosa. Alto, com mandíbula cinzelada e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz. Usava uma camisa preta com mangas arregaçadas que deixavam ver antebraços marcados e um relógio que provavelmente custava mais que seu carro. Santiago. O nome escapou de seus lábios antes que pudesse detê-lo.
Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. Nos conhecemos? Você é o irmão da Regina, o que nunca vai às reuniões porque tem coisas mais importantes para fazer. Desenhou aspas no ar com os dedos. Lúcia me falou de você. Ah, a melhor amiga da minha irmã. Assentiu, reconhecendo-a. E você é... Paula. A garota que acabou de descobrir que seu namorado é um porco traidor. Santiago sorriu, um sorriso torto que não chegava aos olhos. Apresentação interessante. Paula deu de ombros e voltou ao balcão. Precisava de outra dose. Ele a seguiu, sentando-se ao seu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que você faz aqui? Perguntou ela. Esse não parece seu tipo de lugar. Às vezes preciso escapar do meu tipo de lugar, respondeu pedindo um uísque com um gesto. E você, escapando também? Me afogando. Há uma diferença. Eles conversaram. Ou melhor, ela falou e ele ouviu com aquela atenção predatória que fazia cada palavra parecer importante. O álcool desfocou as horas, a música envolveu suas confissões em uma bolha íntima, e quando a sensação de ser desejada voltou a acender-se em sua pele. Depois de se sentir tão descartável, tão invisível, Paula se inclinou na direção dele. Que tal fazer uma corna feliz por uma noite? Sussurrou contra seu ouvido, com uma mistura de vulnerabilidade e desafio. Santiago a olhou fixamente, como se estivesse decidindo entre salvá-la ou afundar com ela. Isso depende, respondeu, aproximando-se tanto que seus lábios quase se tocavam. Você está buscando vingança ou prazer? Por acaso não podem ser a mesma coisa? O beijo foi como um incêndio florestal, devastador, incontrolável e terrivelmente bonito. A manhã seguinte chegou como um soco. Paula abriu os olhos, cegada pela luz que entrava através de cortinas que definitivamente não eram as suas. A cabeça latejava como se tivesse um tambor dentro. E estava nua, completamente nua. Levantou-se de repente, fazendo o mundo girar ao seu redor. Este não era seu quarto. Esta não era sua cama. E o homem que dormia ao seu lado, com o torso descoberto e uma expressão surpreendentemente vulnerável no rosto, não era qualquer homem. Era Santiago Ferreira, o irmão de Regina, o homem mais inatingível de toda a cidade. Ferda! Murmurou enquanto as lembranças da noite anterior começavam a golpeá-la como flashes, suas mãos em seu corpo, seus lábios explorando lugares que a faziam gritar, confissões sussurradas na escuridão. O que diabos ela tinha feito? A cabeça de Paula era um campo de batalha. Cada batida ressoava como uma bala de canhão contra suas têmporas, enquanto tentava lembrar os detalhes da noite anterior. Fragmentos desconexos desfilavam em sua memória. Cachaça, confissões, a textura dos lençóis de seda contra sua pele nua. Observou o quarto com cautela. Era imenso, minimalista e escandalosamente caro. Uma janela panorâmica revelava que estavam em uma cobertura, pelo menos 20 andares acima da cidade, que despertava preguiçosa sob um céu acinzentado. O pânico a atingiu como uma onda gelada. Precisava escapar antes que Santiago acordasse, antes de enfrentar as consequências de sua impulsividade, antes que a vergonha terminasse de devorá-la. Deslizou para fora da cama, com a delicadeza de quem desarma uma bomba. Procurou suas roupas espalhadas pelo chão como pistas de um crime que não lembrava ter cometido. Encontrou a calcinha embaixo de uma cadeira de design, o vestido vermelho amassado junto à porta. Escapando da cena do crime, a voz de Santiago, rouca e divertida, congelou sua fuga. Paula se virou lentamente, cobrindo-se com o vestido. Para sua surpresa, Santiago estava acordado, recostado na cabeceira, observando-a com uma mistura de diversão e algo mais profundo que ela não soube identificar. Só estava procurando o banheiro, mentiu descaradamente. Claro, com o vestido e os sapatos na mão, arqueou uma sobrancelha. O banheiro fica ali, a propósito. Apontou para uma porta à esquerda. Paula quis que a terra a engolisse. Ou melhor, que o luxuoso apartamento tivesse um alçapão secreto por onde desaparecer. Mas como nenhuma das duas opções parecia viável, optou pelo ataque. Bem, o que você esperava? Um café da manhã romântico depois de... Seja lá o que fizemos? Santiago soltou uma gargalhada que iluminou seus traços.
transformando seu rosto usualmente sério em algo perigosamente atraente. O que fizemos tem vários nomes, mas suponho que transa memorável seria o mais apropriado. As bochechas de Paula arderam. Não por pudor, mas porque subitamente lembrou detalhes específicos. Suas mãos grandes percorrendo cada centímetro de sua pele, seus lábios deixando um rastro de fogo pelo seu pescoço, sua voz sussurrando ao seu ouvido exatamente o que queria fazer com ela. "Vou me vestir", anunciou escapando para o banheiro. O espaço era absurdamente luxuoso. Mármore italiano, metais dourados, um chuveiro que parecia uma nave espacial. Paula se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Estava com a maquiagem borrada, o cabelo selvagemente despenteado e, meu Deus, um chupão do tamanho do Brasil no pescoço. Quando saiu do banheiro, vestida mas não menos envergonhada, Santiago a esperava com uma xícara de café e expressão indecifrável. "Pensei que você precisaria disso", ofereceu a xícara. "Obrigada", murmurou, aceitando a paz oferecida em forma de cafeína. "Olha, sobre a noite passada. Foi consensual, se é o que te preocupa." Santiago a interrompeu. "Você estava bêbada, mas não tanto. Você pediu exatamente o que queria." As imagens voltaram como flashes, ela implorando, ele atendendo, ambos perdendo o controle sobre os lençóis de seda preta. "Caramba", murmurou contra a xícara. "Várias vezes, sim", confirmou ele com um sorriso malicioso. "Você é insuportável, sabia? Ontem à noite você parecia ter uma opinião diferente." Paula quis jogar o café quente nele, mas se conteve. Em parte porque era um bom café. Em parte porque havia algo magnético na forma como ele a olhava, como se pudesse ver através de suas defesas. "Isso não vai acontecer de novo", declarou, mais para convencer a si mesma. Nunca disse que queria repetir. A réplica a atingiu mais forte do que esperava. Claro, ela era apenas um passatempo, uma aventura de uma noite para um homem que provavelmente colecionava mulheres como troféus. "Perfeito", respondeu dirigindo-se à porta. "Foi um prazer, suponho." Santiago se moveu com a agilidade de um predador, interceptando-a antes que alcançasse a saída. Sua proximidade era intoxicante, uma mistura de loção pós-barba cara e algo primário, masculino. "Não disse que você pode ir embora ainda", murmurou seu hálito quente contra sua bochecha. "Temos um problema." "Qual?" Ele lhe estendeu seu celular. Na tela, uma notificação do Instagram mostrava uma foto borrada, mas reconhecível. Os dois se beijando furiosamente na entrada do elevador do prédio. A legenda era ainda pior. Santiago Ferreira domado finalmente? Ou apenas mais um brinquedo para o solteiro mais cobiçado da cidade? Menso escândalo Ferreira. Merda, Paula sentiu que lhe faltava ar. Regina vai me matar. Regina já sabe. Ela me ligou 4 vezes. Santiago parecia estranhamente tranquilo. Na verdade, ela está vindo para cá agora mesmo. O quê? O pânico se apoderou dela. Tenho que ir embora. Agora. Medo de enfrentar minha irmã? Provocou ele. Medo de terminar nas páginas policiais como mulher assassinada por dormir com o irmão de sua amiga rica. Santiago soltou uma gargalhada que retumbou no amplo espaço do apartamento. Tenho uma proposta para você, disse, aproximando-se perigosamente. Uma que poderia beneficiar a nós dois. Sabe que tipo de proposta? Paula deu um passo para trás, desconfiada. Vamos fingir que isso não foi casual, que estamos juntos. Você perdeu a cabeça? Exclamou ela. Por que eu iria querer fingir ser sua namorada? Por várias razões. Santiago se apoiou contra a parede, estudando-a. 1. Você fará com que Davi se arrependa até de ter nascido. 2. Dará a Regina algo com que ocupar sua mente malévola. E 3. Você me ajudará com o meu pequeno problema de imagem pública. Que problema? Preciso parecer mais humano, menos robô empresarial. Paula estreitou os olhos ponderando a ideia. Era descabida, imprudente e potencialmente desastrosa, mas também tentadora. A imagem da cara de Davi ao vê-la de braço dado com o homem mais poderoso da cidade valia quase qualquer preço. O que você realmente ganha com isso? Perguntou, cética. Santiago se aproximou tanto
que ela pôde sentir o calor emanando de seu corpo. Digamos que você me intriga, Paula Salgado. E faz muito tempo que nada me intriga. A campainha do apartamento rompeu a tensão elétrica entre ambos. Santiago sorriu, um sorriso que prometia perigo e excitação em partes iguais. Então, fechado? Estendeu sua mão. Antes que Paula pudesse responder, a porta principal se abriu de repente. Regina Ferreira entrou como um furacão vestido de prada, seu rosto contorcido em uma expressão que oscilava entre a indignação e a incredulidade. Seu olhar pousou em Paula, depois em Santiago, e finalmente em suas mãos ainda estendidas um para o outro, congeladas no tempo como uma promessa prestes a ser selada. O Bentley prateado avançava pela avenida com a suavidade de uma navalha cortando seda. Paula observava a paisagem urbana se transformar gradualmente em mansões guardadas por jardins impecáveis, cada uma mais ostentosa que a anterior. Respire, aconselhou Santiago, sem tirar os olhos da estrada. Você parece prestes a sofrer um colapso nervoso. E de quem é a culpa? Replicou Paula, ajustando pela 10ª vez o vestido corcoral que Lúcia lhe havia emprestado para a ocasião. Nem todos nascemos sabendo como navegar um brunch familiar onde o garfo errado pode custar sua cabeça. 48 horas. Esse era o tempo transcorrido desde a entrada triunfal de Regina no apartamento e a aceitação relutante de Paula a esta farsa. 48 horas de negociações, advertências e ensaios para a grande atuação que estava prestes a começar. Só lembre nossa história. Santiago parou o carro em frente a uma mansão que parecia saída de uma revista de arquitetura. Nos conhecemos há 3 meses, começamos a sair há 2 semanas e decidimos manter discrição até agora. E como nos conhecemos exatamente? Em uma exposição de arte contemporânea na Galeria Velázquez. Paula soltou uma risada sarcástica. Ótimo. Um lugar onde eu jamais colocaria os pés. Exatamente por isso é crível. Os opostos se atraem e toda essa baboseira romântica. O mordomo que lhes abriu a porta carregava mais anos de experiência em seu olhar do que Paula tinha de vida. Conduziu-os através de um labirinto de corredores decorados com arte original, cujos autores Paula só conhecia de livros. Finalmente chegaram a um terraço coberto que dava para um jardim exuberante, onde a família Ferreira ao completo esperava como um tribunal pronto para ditar sentença. Ora, os pombinhos decidiram nos honrar com sua presença. A voz de Regina destilava um falso entusiasmo que fez Paula sentir calafrios. Regina Ferreira era a personificação da perfeição fria. Nem um fio de cabelo fora do lugar em sua melena loira, nem uma ruga em seu conjunto Chanel, nem uma emoção autêntica em seu impecável rosto. Sempre tão pontual, Santiago, interveio Fernando Ferreira, patriarca do clã e lenda do mundo financeiro. E com companhia interessante pelo que vejo. Paula sentiu todos os olhos cravados nela como agulhas. A mãe, Helena, a examinava como quem avalia um objeto defeituoso. O irmão mais novo, Alexandre, a olhava com curiosidade divertida. E Davi? Espera, Davi. O que diabos seu ex-namorado fazia ali? Paula, que surpresa vê-la aqui, sorriu Davi com aquela expressão de menino inocente que agora lhe provocava náuseas. Não sabia que você conhecia a família. Santiago rodeou sua cintura com um braço possessivo que enviou eletricidade por sua coluna. Conhece partes da família melhor que outras, comentou com dupla intenção, inclinando-se para depositar um beijo na têmpora de Paula. O gesto, calculado para marcar território, desencadeou murmúrios entre os convidados. Paula detectou desde assombro genuíno até inveja mal disfarçada. Conte-nos, querida. Helena Ferreira sentou-se junto a Paula durante o brunch. A que você se dedica exatamente? Design de moda independente, respondeu tentando soar mais segura do que se sentia. Tenho uma pequena coleção que vendo online. Que peculiar, exclamou Helena como se ela tivesse dito que se dedicava à taxidermia de animais exóticos. Santiago sempre frequentou círculos mais convencionais. Por convencionais, minha mãe se refere a herdeiras com pedigree, interveio Alexandre, piscando-lhe um olho cúmplice. Você é uma lufada de ar fresco, Paula. A conversa fluiu entre temas superficiais,
enquanto Paula mantinha sua atuação. Sorria nos momentos adequados, fingia interesse em anedotas chatas sobre pessoas que não conhecia e, ocasionalmente, trocava olhares cúmplices com Santiago, que, surpreendentemente, resultou ser um ator consumado. Então, como se conheceram? Perguntou Regina, interrompendo uma conversa sobre campos de golfe. Santiago tem sido tão reservado a respeito. Todos os olhares voltaram para eles. Santiago entrelaçou seus dedos com os de Paula, um gesto que parecia dizer, siga o roteiro. Na Galeria Velázquez, começou Paula, lembrando sua história ensaiada. Eu estava criticando uma instalação que me parecia pretensiosa, sem saber que o artista era amigo de Santiago. Ela disse exatamente que era como se uma criança de 5 anos tivesse vomitado purpurina sobre uma tela e depois tivessem colocado um preço obsceno, acrescentou Santiago com um sorriso que iluminou seus olhos normalmente sérios. Foi refrescante. A anedota, metade ensaiada, metade improvisada, arrancou risadas genuínas. Por um momento, Paula sentiu que talvez pudesse sobreviver a esta farsa, mas então sentiu a vibração do telefone de Santiago contra sua perna. Ele o consultou disfarçadamente sob a mesa e sua expressão mudou imperceptivelmente para qualquer um, exceto para ela, que levava horas estudando cada microexpressão de seu rosto. Se me desculpam, Santiago levantou-se com elegância. Uma ligação urgente. Enquanto Santiago se afastava, Davi aproveitou para ocupar seu lugar junto a ela. Não sabia que você tinha fraqueza por milionários, sussurrou com malícia. Se soubesse, teria apresentado você aos meus sócios antes. E eu não sabia que você tinha fraqueza por se envolver com qualquer uma pelas minhas costas, replicou Paula com um sorriso doce. Embora devesse ter imaginado, considerando sua limitada capacidade de atenção. Davi enrubesceu visivelmente. Isso não vai durar, apontou para onde Santiago havia desaparecido. Homens como ele não ficam com mulheres como você. E homens como você, sim. Paula soltou uma risada amarga. Prefiro ser um capricho temporário de um homem excepcional do que a opção permanente de um medíocre. Regina apareceu entre eles como uma sombra elegante. Paula, querida, você me acompanharia ao jardim? Há algo que quero lhe mostrar. O jardim resultou ser um labirinto de arbustos perfeitamente recortados que ocultavam bancos estrategicamente colocados para conversas privadas. Regina a conduziu até o centro, onde uma fonte de mármore emitia um suave murmúrio. Sarrei direta, Regina parou enfrentando-a. Seja lá o que você pensa estar fazendo com meu irmão, pare agora. Pensei que sua maior preocupação seria o que estou fazendo com seu amigo Davi, respondeu Paula desafiadora. Davi é irrelevante. Santiago não é. Ele tem responsabilidades, uma reputação a manter. E eu sou uma mancha nessa impecável reputação? Você é uma distração, temporária, insignificante. A crueldade em suas palavras foi como uma chicotada, mas Paula manteve a compostura. É curioso, respondeu. Seu irmão parece ter uma opinião muito diferente. O rosto de Regina se contraiu em um sorriso gélido. Meu irmão tem fraqueza por projetos de caridade. E você, querida, é o último da lista dele. Paula retornou ao terraço com a dignidade intacta, mas o ânimo destruído. Procurou Santiago entre os convidados e o encontrou em um canto, falando acaloradamente ao telefone. Seus olhos se encontraram através do jardim, e ele fez um gesto para que se aproximasse. Quando chegou ao seu lado, Santiago guardou o telefone com expressão sombria. Sem dizer palavra, tomou-a pela cintura e a beijou com uma paixão que deixou todos os presentes boquiabertos. Um beijo que desencadeou borboletas em seu estômago e fogo em suas veias. Um beijo tão real que, por um momento, Paula esqueceu que tudo era uma farsa. Até que viu a notificação no telefone que Santiago ainda segurava em sua mão. Mariana, preciso de você urgentemente. Isso muda tudo entre nós. Quem é Mariana? A pergunta escapou dos lábios de Paula antes que pudesse contê-la. Santiago guardou o telefone com um movimento brusco. Sua mandíbula se tensionou visivelmente. Ninguém importante. Sua cara diz o contrário.
Abandonaram o brunch com uma desculpa improvisada sobre compromissos prévios. O trajeto de volta transcorreu em um silêncio tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Santiago dirigia com o olhar fixo na estrada, seus nós dos dedos brancos sobre o volante. Você vai me contar o que está acontecendo ou vamos continuar fingindo que não aconteceu nada? Insistiu Paula quando entraram na cobertura. Santiago se serviu de um uísque sem oferecer um a ela. Mau presságio. Mariana é minha ex-noiva, confessou finalmente, esvaziando o licor de um gole. Terminamos há 8 meses. Noiva? Paula sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. Essa parte não estava no roteiro da nossa pequena farsa. Não era relevante. E agora é? Santiago deixou o copo sobre o balcão de mármore com mais força do que o necessário. Ela quer voltar. Diz que recusou o trabalho em Milão para ficar aqui. Por mim. A notícia caiu como uma bomba entre eles. Paula se deixou cair no sofá, tentando processar a informação. Não deveria importar. Eles não eram um casal real, mas algo em seu estômago se retorceu dolorosamente. E o que você disse a ela? Nada ainda. Santiago passou uma mão pelo cabelo em um gesto inusualmente vulnerável. É complicado. Você a ama? As palavras saíram como um sussurro. Santiago a olhou fixamente, seus olhos escuros indecifráveis. Importa? É claro que importa. Paula se levantou subitamente furiosa. Não vou ser um peão no seu jogo de xadrez emocional com sua ex. Isso não é... Não é o quê? Não é o que você está fazendo? Interrompeu-o. Deixe-me adivinhar. Você me escolheu precisamente porque sou o oposto dela, a plebeia perfeita para dar ciúmes à princesa. Santiago se aproximou perigosamente, encurralando-a contra a parede. Sua proximidade cortou-lhe a respiração. Você não sabe do que está falando, murmurou, seu hálito quente contra sua bochecha. Não tem ideia dos meus motivos. Então me ilumine. O silêncio se estendeu entre eles como um fio prestes a se romper. Finalmente, Santiago recuou, colocando distância física entre ambos. Mariana e eu estávamos noivos por conveniência, explicou, sua voz desprovida de emoção. Uma fusão empresarial disfarçada de casamento. Ela rompeu quando recebeu uma oferta em Milão. Agora voltou, justo quando as ações da minha empresa estão nas alturas. E eu sou o quê? Um escudo humano contra seus problemas? Você é uma solução mutuamente benéfica. Santiago a estudou com intensidade. Ou pelo menos era o que eu pensava. Paula sentiu uma pontada de decepção. Havia começado a acreditar que, talvez, existia algo real entre eles. Algo além do acordo. Sempre fui a segunda opção, confessou, mais para si mesma do que para ele. A amiga invisível, a namorada que é traída, a que sempre fica em segundo plano. Paula. Sérgio, não, deixe-me terminar. Afastou-se dele, precisando de espaço para respirar. Toda a minha vida fui um acessório nas vidas de outras pessoas. A melhor amiga da garota popular, a namorada do cara que queria outra. E agora, a falsa namorada do empresário que precisa de uma distração. Santiago permaneceu em silêncio, permitindo que ela desabafasse. Não sou sua vingança, Santiago, continuou Paula, encontrando sua voz. Nem seu escudo, nem seu plano B. Nunca disse que você era. Não foi preciso. Está escrito em cada ação, em cada palavra não dita. Santiago avançou em sua direção com determinação. Por um momento, Paula pensou que ele iria beijá-la, mas em vez disso, tomou suas mãos entre as suas. Um gesto surpreendentemente terno para um homem que parecia talhado em granito. Quer saber por que te escolhi? Perguntou sua voz áspera. Porque você é autêntica. Porque não tem filtro. Porque me olha como se eu fosse simplesmente um homem, não um sobrenome ou uma conta bancária. A sinceridade em suas palavras a desarmou completamente. Ela esperava mais mentiras, mais manipulação. Não esta verdade crua que ressoava em seu peito. O telefone de Paula interrompeu o momento. Era Lúcia. Me diz que não é você, foram suas primeiras palavras. Do que você está falando? As fotos estão por toda parte. Santiago ligou a televisão. O noticiário da tarde mostrava imagens borradas, mas reconhecíveis dele saindo do hotel na manhã depois do seu encontro. A manchete era devastadora.
O herdeiro Ferreira e sua nova conquista. Amor verdadeiro ou estratégia empresarial? Merda, sussurrou Paula. O apresentador continuava. Pontes próximas garantem que o relacionamento começou há apenas alguns dias, justo quando as negociações entre Ferreira Corp e Investimentos Lopes chegavam a um ponto crítico. Coincidência ou movimento calculado? Santiago desligou a televisão com um movimento brusco. Regina, murmurou com uma frieza que arrepiou a pele de Paula. Ela vazou as fotos. Não era uma pergunta. Sem dúvida. O telefone de Paula não parava de vibrar com notificações. Seu Instagram havia passado de 300 seguidores para mais de 3.000 em questão de minutos. A maioria dos comentários era venenosa, caça-fortunas, oportunista, vagabunda interesseira. Isso vai destruir minha reputação, murmurou sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor. Meu pequeno negócio. Santiago pegou seu telefone e o desligou. Vou resolver isso, prometeu, com uma determinação férrea. Tenho contatos na mídia. Podemos controlar o dano. Como? Com mais mentiras? Com a verdade. Ou uma versão dela. O desespero se misturava com raiva no interior de Paula. Este não era seu mundo. Estas não eram suas regras. Sentia-se como uma intrusa em um jogo onde todos conheciam as normas, exceto ela. Isso é demais, declarou pegando sua bolsa. Preciso de espaço. Tempo para pensar. Santiago a deteve na porta, seu olhar intenso. Não fuja, Paula. Não agora. Não estou fugindo. Estou protegendo o pouco que me resta de dignidade. Ele encurtou a distância entre eles. Seus lábios roçaram os dela em um beijo fugaz, mas eletrizante. Fique, sussurrou contra sua boca. Por favor. O rogo de um homem que nunca pedia nada. A vulnerabilidade de alguém acostumado a dar ordens. A humanidade por trás da máscara do poderoso Santiago Ferreira. E justo quando Paula estava prestes a ceder, a porta da cobertura se abriu. Regina entrou como uma aparição, seu sorriso triunfal iluminando seu rosto perfeito. Lamento interromper, anunciou, saboreando cada palavra. Só queria compartilhar a notícia pessoalmente. Vou me casar com Davi. Não é maravilhoso? O anúncio de Regina detonou como uma granada no meio da cobertura. Paula permaneceu imóvel, sentindo como o sangue abandonava seu rosto. Não vão me felicitar? Regina tamborilou suas unhas perfeitamente manicuradas contra sua bolsa de designer. Davi e eu estamos absolutamente apaixonados. Santiago avançou em direção à sua irmã com a elegante ferocidade de um predador. Saia da minha casa, ordenou, sua voz convertida em um sussurro gélido. É assim que você trata sua única irmã quando vem compartilhar a notícia mais importante da sua vida? Regina fez um beicinho teatral. Que decepção. Guarde sua atuação para quem acredite nela, interveio Paula, recuperando a fala. Todos sabemos que isso é apenas mais um dos seus jogos perversos. Regina a examinou como quem observa um inseto particularmente desagradável. Jogos? Querida, diferentemente de você, eu não preciso fingir relacionamentos para conseguir o que quero. Davi me escolheu. Ponto. A menção de seu ex-namorado foi como uma punhalada, não porque ainda sentisse algo por ele, mas pela humilhação que implicava. O círculo se fechava. A mulher que a havia desprezado agora ficava com o homem que a havia traído. Parabéns, conseguiu articular Paula, com um sorriso que ameaçava quebrar-se. Vocês formam o casal perfeito. Ele infiel, você manipuladora. Uma combinação celestial. Regina ampliou seu sorriso venenoso. A propósito, vocês viram as notícias? Extraiu seu telefone e mostrou a tela. Parece que a estilista de bairro alcançou a fama. Embora não da maneira que esperava, certo? A notificação de um novo artigo apareceu na tela. Exclusivo. O passado obscuro da nova conquista de Ferreira. Junto à manchete, uma foto de Paula em uma festa universitária, claramente bêbada, beijando um desconhecido. De onde você tirou isso? A voz de Paula tremeu. Só tenho meus recursos. Regina guardou o telefone. Como também tenho fotos das suas, digamos, indiscrições com meu irmão. O público adora um bom escândalo.
Santiago arrancou o telefone das mãos de sua irmã. Isso é baixo mesmo para você, Regina. Sua voz era um chicote controlado. O que você busca exatamente? Apenas diversão, maninho. Regina recuperou seu telefone. E talvez lembrá-lo de que há consequências quando você brinca com quem não está à sua altura. A tensão entre os irmãos era palpável, carregada de anos de ressentimentos e segredos familiares que Paula apenas começava a vislumbrar. Não envolva Paula em nossos assuntos, advertiu Santiago. Tarde demais. Regina dirigiu-se à porta. Ela já é parte do espetáculo. Ah, e vocês estão convidados para a nossa festa de noivado neste sábado. Será o evento do ano. Quando a porta se fechou atrás dela, Paula desabou no sofá. Seu telefone não parava de vibrar com notificações. Amigos, conhecidos, até seu chefe na boutique onde trabalhava meio período para financiar seus designs. Todos tinham visto as fotos, os artigos, as especulações. Minha vida está acabada, murmurou, examinando as mensagens com horror. Fui demitida. Meu senhorio quer falar comigo urgentemente. Até minha mãe ligou perguntando se estou bem. Santiago ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos trêmulas. Isso é temporário, assegurou com firmeza. Posso resolver. Como? Com dinheiro, com influência? Paula retirou suas mãos. Este é o seu mundo, Santiago, não o meu. Na minha realidade, uma reputação destruída significa desemprego, rejeição, portas fechadas. Ele se levantou, andando pela sala como um leão enjaulado. Então vamos lutar, propôs com uma determinação que acendeu algo no peito de Paula. Vamos dar a eles algo melhor para falar. O que você quer dizer? Transformar esta farsa em algo que valha a pena. Algo que Regina não possa destruir. Paula o olhou confusa e exausta. Já não sei nem o que é real e o que é parte do nosso acordo. Santiago parou diante dela. Pela primeira vez desde que o conhecia, parecia completamente vulnerável. Eu também não, confessou, mas sei que quero te proteger. E que quando te beijo esqueço todas as razões pelas quais isso deveria ser apenas uma estratégia. O coração de Paula deu um salto. Seria possível que este homem, este enigma envolto em ternos caros e defesas impenetráveis, estivesse desenvolvendo sentimentos reais por ela? Antes que pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu, cautelosa. Senhorita Salgado? Sou Carlos Mendes, da revista Estilo. A voz do outro lado soava impaciente. Queremos oferecer uma entrevista exclusiva. O pagamento é generoso. Não estou interessada. Tentou desligar. Espere, insistiu o jornalista. Temos informações que podem interessá-la. Sobre o verdadeiro motivo pelo qual a senhorita Ferreira está destruindo sua imagem pública. Paula olhou para Santiago, que observava com intensidade. Estou ouvindo, disse finalmente. Regina Ferreira está prestes a lançar sua própria linha de moda, revelou o jornalista, e seus designs são suspeitamente similares aos seus. Um arrepio percorreu suas costas. Semanas atrás, Regina havia organizado um brunch em seu ateliê, insistindo em ver seus novos designs. Naquele momento, Paula interpretou seu interesse como simples cortesia. Está sugerindo que ela roubou meus designs? Santiago arrancou o telefone dela. Envie-nos as informações, ordenou. E prepare a entrevista. Ao desligar, o olhar de Santiago era de puro fogo. Vamos contra-atacar, declarou. Ninguém mexe com o que é meu. Essas palavras possessivas provocaram em Paula sentimentos contraditórios. Raiva por ser tratada como uma propriedade e algo mais profundo e perigoso. Desejo. Desejo de pertencer a este homem que parecia disposto a incendiar o mundo por ela. Na tarde seguinte, as manchetes mudaram drasticamente. Herdeira Ferreira acusada de plágio por estilista emergente, acompanhado de imagens comparativas que mostravam as evidentes similaridades entre os esboços de Paula e a coleção anunciada por Regina. A entrevista, calculada e explosiva, transformou Paula de vilã em vítima em questão de horas. As redes sociais ardiam com a hashtag Elixiu Justiça para Paula. Ela estava no apartamento de Santiago, revisando os comentários em seu telefone, quando a ligação de Lúcia a sobressaltou. Ligue a televisão. Foi tudo o que disse.
Na tela, Davi oferecia uma entrevista coletiva junto com Regina. Mas o que fez o coração de Paula parar foi a convidada especial ao lado deles. Mariana, a ex-noiva de Santiago, que sorria triunfante enquanto segurava a mão de Regina. Estamos orgulhosos de apoiar o talento de Regina, declarava Mariana diante das câmeras. E sim, posso confirmar que voltei definitivamente para a cidade. Santiago Ferreira e eu temos assuntos pendentes para resolver. A imagem de Mariana, Davi e Regina, unidos como um triunvirato maligno, reproduzindo-se em loop em cada canal de notícias, foi a gota d'água. Paula tomou uma decisão impulsiva, mas necessária: desaparecer. Não disse adeus, não deixou o bilhete. Simplesmente empacotou o indispensável em uma mala desgastada, retirou suas poucas economias e embarcou no primeiro ônibus para Porto Escondido, aquele recanto litorâneo onde costumava passar férias com sua mãe antes que a vida se complicasse tanto. A pequena cabana de pescadores que alugou por uma semana era o oposto da cobertura de Santiago. Rústica, imperfeita, com o aroma de sal marinho impregnado em cada tábua de madeira. O oceano rugia a poucos metros, como uma canção de ninar violenta, mas reconfortante. Durante 3 dias, Paula se dedicou a existir sem maiores pretensões. Desconectou seu telefone, ignorou as notícias e se limitou a caminhar descalça pela areia, deixando que o sol queimasse todas as camadas de falsidade acumuladas em sua pele. No 4º dia, enquanto desenhava esboços na areia com um graveto, uma sombra familiar interrompeu sua solidão. Te procurei em 4 cidades diferentes. A voz de Santiago soava exausta, mas aliviada. Para alguém que odeia redes sociais, você tem um rastro digital impressionantemente fácil de seguir. Paula levantou o olhar, cansada demais para se surpreender. Agora você é perseguidor além de milionário? Santiago sentou-se junto a ela, seu terno de grife ridiculamente fora de lugar contra o fundo de pescadores e turistas despreocupados. Estava preocupado, admitiu tirando os sapatos italianos para afundar os pés na areia. Você desapareceu sem dizer nada. Precisava de espaço para pensar, longe do circo midiático de Regina, de você. O silêncio se instalou entre ambos, mas não era desconfortável. Era mais como uma trégua, um momento de paz antes que a inevitável tempestade retornasse. Decidiu alguma coisa? Perguntou finalmente Santiago. Paula contemplou o horizonte, onde o oceano se fundia com o céu em uma linha difusa. Que estou cansada de ser uma peça no tabuleiro dos outros, respondeu. De Regina, de Davi, até mesmo do seu. Nunca quis. Eu sei, interrompeu-o suavemente. Mas aconteceu. Nos envolvemos em algo que nenhum de nós planejou. E agora estamos aqui, interpretando papéis que já não sei se são reais ou inventados. Santiago recolheu uma concha nacarada e a examinou com atenção. Renunciei à presidência da Ferreira Corp, anunciou, como quem comenta o clima. O quê? Paula virou-se bruscamente. Por que você faria algo assim? Porque estou cansado de jogos. Seu olhar se cravou nela com intensidade. Regina, meu pai, Mariana, todos manipulando, calculando, movendo os fios. 15 anos da minha vida dedicados a satisfazer expectativas alheias. Algo em sua voz, na vulnerabilidade crua que mostrava, tocou uma fibra profunda em Paula. E agora o quê? Perguntou genuinamente curiosa. Agora sou livre. Um sorriso transformou seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem. E quero saber se você também quer ser. Comigo. A proposta flutuou entre eles como as gaivotas que sobrevoavam a praia. Tentadora, aterrorizante. Não é tão simples. Paula desenhou círculos na areia. Seu mundo continua sendo seu mundo. Regina, seus pais, Mariana. Ao diabo com todos eles. Santiago tomou sua mão. Venha comigo, para minha cabana nas montanhas. Só nós. Sem imprensa, sem família, sem passado. Apenas para descobrir se isso, apontou o espaço entre ambos, é real ou apenas outro roteiro bem representado. A proposta era absurda, imprudente e exatamente o que ela precisava. Paula aceitou. A cabana resultou ser uma mentira piedosa. Era, na realidade, uma vila espetacular no alto de um penhasco,
com vistas panorâmicas para o oceano e todas as comodidades imagináveis. Mas Paula já não se importava com esses detalhes superficiais. Importava-se com a forma como Santiago cozinhava para ela enquanto conversavam por horas. Importavam-se suas confissões noturnas sobre uma infância solitária em internatos europeus. Importava descobrir que, sob o terno impecável, existia um homem tão perdido e faminto de autenticidade quanto ela. Pela primeira vez, entregaram-se um ao outro sem máscaras, sem estratégias, sem públicos invisíveis os julgando. Seus corpos encontraram uma linguagem comum onde as palavras haviam falhado previamente. Foi durante uma dessas noites, envolvidos em lençóis revolvidos e com a lua como única testemunha, quando Santiago finalmente falou do contrato. Regina incluiu uma cláusula no acordo fundacional da nossa filial tecnológica, explicou traçando padrões invisíveis nas costas nuas de Paula. Quando meu pai adoeceu, ela aproveitou para proteger seus interesses. Que tipo de cláusula? Perguntou Paula, sonolenta contra seu peito. Uma que me proíbe explicitamente de me envolver em relações que possam prejudicar a imagem corporativa. A amargura tingia sua voz. Com poder para me remover da diretoria se eu descumprir. Paula se incorporou subitamente alerta. E eu sou a definição perfeita de prejuízo à imagem corporativa. Compreendeu, sentindo como a realidade se chocava contra seu breve idílio. A estilista de bairro, a escandalosa, a garota das fotos comprometedoras. Santiago assentiu lentamente. Se continuarmos juntos, perderei o controle da empresa que fundei, confirmou. Perderei tudo o que construí durante anos. E por que diabos você me trouxe aqui então? Paula levantou-se procurando sua roupa. Para que este jogo cruel de me fazer acreditar que poderíamos... Porque precisava saber se valia a pena. Interrompeu a Santiago, segurando seu braço. Se você era uma ilusão passageira ou algo pelo qual realmente valeria a pena sacrificar tudo. E Paula conteve a respiração. E descobri que nunca estive tão disposto a perder tudo. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de emoção. Por alguém que vale mais que qualquer empresa. Esse momento de vulnerabilidade mútua, de verdade nua entre ambos, deveria ter sido o começo de algo extraordinário. Mas Paula havia aprendido a desconfiar dos finais felizes prematuros. Então o problema sou eu, murmurou afastando-se. Perfeito. Paula, não é isso que... Preciso pensar. Interrompeu-o, vestindo-se apressadamente. Só... me dê espaço. Saiu para o terraço e contemplou o amanhecer que começava a atingir o horizonte. Todas as peças se encaixavam agora. A insistência de Regina em destruí-la, o aparecimento estratégico de Mariana, o contrato empresarial como arma de manipulação. Tudo reduzido a uma simples equação. Ela ou o império dele. E embora Santiago parecesse ter escolhido, Paula sabia que os contos de fadas não existiam em seu mundo. O ressentimento, as dúvidas, as cicatrizes, tudo floresceria eventualmente entre eles. Quando voltou ao quarto horas depois, levava uma decisão tomada. Mas a cama estava vazia, e Santiago não estava em lugar nenhum. Apenas um bilhete sobre o travesseiro com 5 palavras que partiram seu coração. Vou resolver tudo. Espere por mim. Paula não esperou. Ao amanhecer seguinte, tinha ido embora. 3 meses podem mudar um universo inteiro. Paula o comprovou, enquanto arrumava os manequins na vitrine de sua nova boutique. Era pequena, apenas 40 metros quadrados em um bairro emergente, mas exclusivamente sua. Sem empréstimos, sem sócios, sem compromissos. Salgado Designs brilhava em letras douradas sobre a porta. Seu sobrenome, seu legado, sua declaração de independência. A campanha de financiamento coletivo, lançada por Lúcia, havia funcionado melhor do que o esperado. A história da estilista independente, cujas criações foram plagiadas por uma herdeira milionária, gerou uma onda de apoio que nem mesmo Regina, com todos os seus contatos, pôde conter. Paula deslizou os dedos pelo tecido de sua última criação, um vestido inspirado naquela praia onde havia encontrado sua voz, onde também havia perdido seu coração, embora essa parte tentasse esquecer. A sineta da entrada tilintou.
Lúcia apareceu carregando cafés e uma expressão inquieta. Você viu, não é? Perguntou sem preâmbulos. Ver o quê? Lúcia deixou os cafés e estendeu-lhe seu tablet. A tela mostrava uma transmissão ao vivo. Santiago Ferreira, impecável em um terno azul meia-noite, enfrentava um enxame de jornalistas em frente à sede principal da Ferreira Corp. Posso confirmar que apresentei uma ação contra minha própria irmã por práticas empresariais fraudulentas e abuso de poder corporativo, declarava com uma serenidade glacial. Os documentos que descobrimos demonstram que Regina Ferreira manipulou o contrato fundacional sem autorização do Conselho, violando múltiplas cláusulas legais no processo. Paula observou hipnotizada. Santiago parecia diferente, mais duro, mais afiado nas bordas, como se algo dentro dele tivesse se quebrado e recomposto de forma distinta. Quanto aos rumores sobre minha vida pessoal, continuou olhando diretamente para a câmera como se pudesse vê-la através dela. Só direi isto: nunca permitirei que ninguém utilize sentimentos legítimos como ferramenta de manipulação, nem mesmo meu próprio sangue. Ele tem te procurado, comentou Lúcia, estudando sua reação. Me liga toda semana. Você sabe por que não posso vê-lo. Paula desligou o tablet. Seria voltar ao mesmo círculo vicioso. Tem certeza? Parece que ele está limpando a casa a fundo. A sineta voltou a soar. Desta vez, era um mensageiro com um pacote. Sem remetente identificado, sem bilhete anexo. Apenas uma caixa preta elegante que continha um pendrive e um convite dourado. Entrevista coletiva Edifício Ferreira, amanhã, 10 horas. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Paula conectou o pendrive ao seu computador. A tela se encheu com documentos legais, e-mails e gravações. Provas irrefutáveis de como Regina, ajudada por Davi e Mariana, havia orquestrado não só a sabotagem profissional contra ela, mas também o escândalo midiático, as fotos vazadas e até mesmo a traição inicial de Davi. Tudo havia sido um elaborado plano para manipular Santiago, para forçá-lo a ceder o controle da empresa sob ameaças de escândalos maiores. A revelação não trouxe o alívio esperado. Só confirmava o que já suspeitava. Havia sido um peão em um jogo de poder familiar que a superava completamente. Paula não compareceu à entrevista coletiva. Em vez disso, dedicou a manhã a atender seus primeiros clientes, a mergulhar em tecidos e moldes, a construir o futuro que havia escolhido para si mesma. Um que não dependia de sobrenomes poderosos nem de amores impossíveis. Foi ao entardecer quando a sineta soou pela última vez. Paula, ocupada no ateliê dos fundos, gritou que estavam fechando. Você terá que abrir uma exceção. A voz de Santiago ressoou entre as paredes da loja. Apareceu no umbral do ateliê como uma aparição. Vestia jeans e camiseta, um traje tão distante de sua habitual elegância corporativa que, por um momento, Paula duvidou que fosse realmente ele. A loja está fechada, conseguiu articular, seu coração cambaleando perigosamente em seu peito. Não venho como cliente. Santiago avançou, deixando sobre a mesa de trabalho uma pasta. Venho como mensageiro. A pasta continha documentos legais. Neles, Regina admitia o plágio dos designs de Paula e cedia uma compensação econômica substancial. Ela aceitou um acordo extrajudicial, explicou Santiago. Inclui um pedido de desculpas público e os direitos sobre os designs que ela roubou de você. Por que ela faria isso? Paula examinou os documentos, incrédula. Porque a alternativa era uma ação criminal. A frieza em sua voz era nova, inquietante. E porque ela já não tem o poder que acreditava ter. Santiago lhe contou o ocorrido durante aqueles meses de separação, como havia coletado provas silenciosamente, como havia confrontado seu pai com a verdade sobre Regina, como havia desmantelado peça por peça o império de mentiras construído ao seu redor. Regina está na Suíça, descansando indefinidamente, concluiu. Davi desapareceu assim que as coisas ficaram feias, e Mariana, bem, resultou que nunca esteve realmente interessada em mim, apenas no meu lugar na diretoria. Um silêncio espesso se instalou entre ambos. Havia tantas perguntas sem resposta, tantas feridas abertas. E agora o quê? Perguntou finalmente Paula. Você vem à minha loja,
Me entrega justiça servida em bandeja de prata e espera que tudo volte a ser como antes? Não, Santiago sacudiu a cabeça. Sei que não é possível. Muita coisa mudou. Então, vendi minhas ações na Ferreira Corp, revelou, com uma calma que sugeria paz interior. Lancei minha própria empresa. Algo menor, mais administrável. Algo meu. A notícia impactou Paula mais que qualquer outra revelação. Santiago Ferreira, o herdeiro, o príncipe corporativo, abandonando voluntariamente seu trono. Por que você faria algo assim? Sussurrou. Porque aprendi com você, Paula. Seu olhar suavizou. Aprendi que a verdadeira liberdade está em criar algo próprio, não em herdar impérios construídos sobre areias movediças. Santiago avançou até ficar a 1 palmo de distância. A eletricidade entre ambos continuava ali, indomável, resistindo ao tempo e às circunstâncias. Não venho pedir que você volte, esclareceu. Venho mostrar quem sou agora. Um homem livre de contratos manipulados, de expectativas familiares, de aparências calculadas. E quem é esse homem? Paula sentiu como as defesas que havia construído começavam a vacilar. Alguém que quer ganhar um lugar na sua vida. Respondeu com uma honestidade devastadora. Não como seu segredo ou seu escândalo, como sua decisão consciente. Santiago estendeu sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Sem pressões, sem promessas grandiosas. Apenas 2 pessoas começando de novo. O que você diz? Paula contemplou aquela mão estendida. Pensou em tudo o que havia vivido. Nas feridas, nos momentos de clareza junto ao oceano. Pensou no caminho percorrido até construir este pequeno reino que agora era seu. E, finalmente, tomou uma decisão que não dependia do sobrenome Ferreira, nem de vinganças ou estratégias. Uma decisão baseada unicamente na mulher que havia descoberto ser através do caos. E se todas as cornas tivessem um Santiago? Sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Não estaríamos chorando. Estaríamos brilhando. E assim conclui nossa apaixonante história de Paula e Santiago. O que acharam desse turbilhão de emoções? De onde estão nos assistindo? Talvez tenham desfrutado desta novela com um cafezinho em São Paulo, do conforto do seu sofá no Rio de Janeiro, ou talvez em um tablet durante sua viagem de metrô em Lisboa. Já se sentiram alguma vez como Paula, lutando por sua dignidade enquanto o mundo parece conspirar contra você? Ou talvez como Santiago, preso entre expectativas alheias e desejos próprios? Contem-nos nos comentários se alguma vez tiveram que escolher entre o coração e a razão. E lembrem-se, às vezes, ser a corna da história é apenas o primeiro capítulo de se tornar a protagonista da sua própria vida. Se gostaram desta história, não se esqueçam de compartilhá-la e nos seguir para mais conteúdo que fará vocês suspirarem, rirem e talvez até derramarem uma lagriminha. Até a próxima aventura.